Queridos irmãos e irmãs, dois pensamentos para a nossa meditação. Primeiramente, o Evangelho que nós continuamos a ler, o diálogo de Jesus com Nicodemos, hoje nos chama a acreditar no Filho. Porque o Filho foi enviado de junto do Pai, o Filho veio de junto de Deus, trazendo a verdade de junto de Deus para a nossa realidade humana. Ele é, como nós professamos no credo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele sabe das coisas de Deus e ele sabe das coisas do homem. Nele se unem divindade e humanidade de forma inseparável e inconfundível. Ele traz a verdade do céu para que a verdade esteja em nós e, estando em nós, ela nos torne, ela nos dê a vida eterna. Por isso, a fé em Cristo, a fé na verdade que é Ele mesmo e que Ele traz de junto de Deus, o seu Evangelho, o seu ensinamento, é que nos torna eternos. Recebemos no batismo esta graça, vamos desenvolvendo a tarefa batismal que veio a nós aliada ao dom do batismo. E quanto mais nós desenvolvermos esta tarefa, mais nós estaremos correspondendo ao dom da graça que nos foi dado. Acreditar no Filho do Homem, acreditar no Filho de Deus, acreditar em Jesus Cristo, concretamente, significa aderir a Ele. O que está por detrás aqui é a experiência da fé. E a fé é precisamente o que nós recebemos como dom no batismo e vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Vamos crescendo rumo à maturidade de Cristo, como diz São Paulo. Essa é a nossa tarefa existencial. Durante toda a nossa vida, nós devemos progredir na fé. Mas progredir não é aumentar o cabedal de conhecimento. Progredir não é aumentar o número de coisas em que nós acreditamos. E aí começamos a acreditar até no que não é preciso, ou até naquilo que não se deve acreditar. Não. A experiência da fé não é uma experiência de crença. É uma experiência de fé. Qual é a diferença entre fé e crença? Crença é quando eu digo, eu acredito em tal coisa. Por exemplo, eu acredito no coronavírus. Nunca ouvi, nem quero vê-lo. Mas eu acredito que ele exista, acredito que ele está matando muitas pessoas, acredito que eu tenha que ficar dentro de casa para me proteger e proteger os outros do contágio do coronavírus. Mas tem gente que não acredita. Fazer o quê? Né? Tem gente que não tem esta crença, não consegue acreditar naquilo que não vê. A hora que ver, a hora que essa pessoa vir alguém da sua família contaminado pelo coronavírus, ele não vai precisar mais acreditar, porque ele estará vendo. E aquilo que se vê, não precisa acreditar. Agora, o que é a fé? A fé é mais do que acreditar. A fé, ela presume a crença, mas ela não para na crença. A fé significa, eu acredito no Filho de Deus e eu me esforço para transformar-me nele. Para transformar-me na sua imagem. Por isso, anteontem e ontem nós falávamos da forma. A vida de Jesus é uma forma,
e nós temos que nos conformar a Ele. Isso é a fé. A crença é acreditar. Se nós acreditamos em Jesus, é um bom começo, mas não é tudo. Não nos basta acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus, até muitos pagãos acreditam. Leem o Evangelho e acreditam que ele existiu. Nunca ouviram, mas acreditam que ele existiu, que ele disse estas coisas. Mas a sua existência e o seu ensinamento não movem nada em mim. A fé aparece exatamente aí. Quando eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que ele ensinou, mas esse ensinamento me faz transformar hoje a imagem da sua existência. A fé é um processo de adesão à pessoa e ao projeto de Jesus Cristo. É mais do que crer, é mais do que acreditar, é transformar-me naquele em quem eu acredito, ou naquilo em que eu acredito. Por isso, é fundamental esta relação pessoal com Cristo e com o seu Evangelho, com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo, para que ao longo da nossa vida a gente vá se transformando nele, crescendo rumo à maturidade de Cristo, crescendo e nos transformando em outros Cristos, como São Boaventura dizia de São Francisco de Assis. São Boaventura, na Idade Média, no tempo das heresias e das fogueiras, foi muito arrojado ao escrever uma biografia sobre São Francisco e dizer: ele era como um outro Cristo no mundo. Mas São Boaventura inaugurou essa expressão alter Christus, outro Cristo, que é o objetivo da nossa vida. Nós devemos crescer na adesão à pessoa e ao projeto de Jesus a partir da fé que nos foi dada no batismo, até que um dia alguém diga de nós: fulano era um outro Cristo, fulana era um outro Cristo andando pelo mundo. Não na sua aparência física, não é esta a questão, mas na sua forma interior. Por isso o nosso processo é de configuração, é de conformação a Cristo. Não conformação exterior, mas conformação das atitudes, das vontades, das escolhas, das opções, em última análise, do amor. Nós devemos amar o que Jesus amou e não amar o que Jesus não amou. É o último grau da configuração, quando nós conseguimos configurar a nossa forma de amar. O que Jesus amou, eu amo. E o que Jesus não amou, eu não amo. Por isso, os apóstolos, e tendo Pedro na sua cabeça, dizem ao Sinédrio: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. E esta é a segunda ideia para a nossa meditação. Esta obediência a Deus nasce do amor, nasce desta necessidade da fé de se configurar aquele em que se crê. Não é uma obediência exterior, não é uma obediência extrínseca, ou seja, alguém que obedece uma lei que se impõe de fora para dentro. Não, é uma obediência intrínseca, é uma obediência que nasce de dentro de nós por causa do processo de conformação a Cristo que nós estamos fazendo dentro de nós. Obedecer uma lei extrínseca é algo, às vezes, insuportável. Mas obedecer uma lei que nasce dentro de nós por amor é algo que se torna delicioso.
Por isso é preciso viver esse processo da fé. Nós já recebemos a graça da fé no batismo e temos toda a nossa vida para conformarmos-nos a Cristo interiormente, num processo de amor, e de amor que me leva a obedecer a Deus antes que aos homens. Porque nós escolhemos, quando queremos corresponder à fé, conformarmos-nos a Deus e não ao homem, e não à sociedade humana, e não aos desejos da humanidade ou aos seus critérios. Nós queremos amar o que Deus ama e por isso já nos impomos de dentro para fora esta necessidade de obedecê-lo. Porque obedecendo a Deus, nós aprenderemos a amar o que Ele ama. Nós aprenderemos os seus critérios de escolha, os seus critérios de exclusão, os seus critérios de amor. Oxalá Deus nos ajude nesta Páscoa que nós estamos celebrando a conformarmos-nos a Cristo, o homem perfeito, o modelo de toda a humanidade que Deus nos ofereceu para que nós, crendo nele, alcançássemos a salvação. A salvação nada mais é do que tornarmos-nos outros Cristos, do que tornarmos-nos como Cristo. Na hora da nossa morte, Deus quer encontrar dentro de nós, configurada em nós, a imagem do seu Filho. Oxalá ela esteja sendo construída nesta Páscoa, nesta vida que nós estamos vivendo.